Olá amigos, por aqui Jada de Carvalho. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de processo penal e nós falaremos sobre incidentes processuais. Mais especificamente, nós vamos falar sobre questões prejudiciais, certo? Vamos trazer aqui para uma visualização, nesse meu desenho muito bem desenhado, né? Nós vamos conseguir entender já um caminho aqui a respeito de questões prejudiciais, certo? Então vamos lá. A ação penal seria como um carro, o processo seria como a estrada. Nós saímos do fato material e nós almejamos chegar ao resultado, que é o quê? É a sentença, certo? Ocorreu um crime e nós queremos chegar até a sentença a respeito daquele crime. Só que a questão prejudicial, ela entra onde aqui? Ela entra como um muro intransponível, que você não vai continuar seguindo o processo porque tem um muro no meio dele. Então, no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Também funciona se você colocar uma pedra. Pronto, a ideia é essa. Há um negócio no meio dessa jornada que vai impedir de você chegar até o resultado final, certo? Então, a definição, né? O que são questões prejudiciais? Questões prejudiciais são pontos fundamentais vinculados ao direito material que precisam ser resolvidos antes de decidir sobre um mérito da causa. Por quê? Porque esses pontos fundamentais estão ligados ao mérito intimamente. Não dá. Você primeiro tem que resolver aquilo para depois você resolver o resto. Certo? Vocês vão entender aqui quando a gente for começar a dar os exemplos. Mas, desde já, entenda isso. São pontos fundamentais que precisam ser resolvidos antes de se julgar o resto. Certo? Então, você precisa primeiro resolver o problema do coração para depois você poder saber se você vai ou não poder correr. Certo? Porque se você tiver um problema no coração, você não vai conseguir correr. Entendeu? Então seria... É por aí o caminho. Certo? Mas a gente vai entender aqui. Vou explicar para vocês. Vamos lá. Questões prejudiciais. Elas suspendem ou não suspendem o processo? Vai depender. Vai depender se ocorre uma suspensão obrigatória ou se ocorre uma suspensão facultativa. Uma suspensão obrigatória, a única no caso, né, que existe, que é obrigatória a suspensão, é se existir uma contradição a respeito de estado civil. Tá? É uma contradição, tem que ser uma contradição séria e fundada a respeito do estado civil. Tá? Então, por exemplo, você precisa ter o julgamento de um crime, a pessoa está sendo acusada de um crime de bigamia. Tá, mas essa pessoa é casada mesmo? Bom, primeiro, então, eu preciso saber se a pessoa é casada mesmo, certo? Se aquele casamento daquela pessoa é válido, se não é. Né? Então, primeiro eu tenho que tomar o conhecimento, primeiro eu tenho que saber a respeito disso, para depois eu saber se ocorreu ou não o crime de bigamia. Certo? Então, as obrigatórias, né, o caso de suspensão obrigatória, só vai ocorrer se for uma questão, uma contradição séria e fundada a respeito do Estado Civil. Certo? É o único caso que é obrigatório. E facultativos? Facultativos são casos de difíceis soluções, no caso de haver uma questão de difícil solução, tá? Que já existe uma ação ajuizada a respeito daquilo. Então vamos lá. Nós temos um objeto e ele foi furtado. Só que existe uma ação em curso sobre a propriedade daquele objeto. Não se sabe, portanto, quem é o proprietário do objeto que foi furtado. Primeiro a gente vai ter que saber quem é o proprietário, para depois a gente saber quem é que foi furtado. Tá certo? Então, é uma questão facultativa. O juiz vai poder ou não, se ele entender que aquilo ali afeta diretamente a decisão. Certo? Se for um caso de difícil solução e já houver uma ação em curso, o juiz poderá suspender ou não. Certo? Mas se for uma contradição séria e fundada a respeito de Estado Civil, vai ser suspenso. Certo? É impositivo isso. Vai ter que ser suspenso o processo. Nós temos, então, questões homogêneas e questões heterogêneas. Questões homogêneas são as questões imperfeitas. Sim, as homogêneas são imperfeitas. As heterogêneas, elas são
perfeitas. As questões homogêneas ou imperfeitas, elas são questões que estão dentro do próprio âmbito penal. Então, primeiro, nós estamos avaliando uma questão de exceção da verdade no caso do crime de calúnia, certo? Então, a questão que diz respeito à própria matéria penal, certo? As heterogêneas é quando vem de uma área distinta. Então, é uma questão civil que está interferindo no julgamento do penal, certo? Por exemplo, vamos lá. Aqui eu dei o exemplo da exceção da verdade nas homogêneas, a exceção da verdade no caso do crime de calúnia. Nas heterogêneas, a gente pode usar aquele mesmo exemplo. A questão do objeto que foi furtado, mas existe lá no âmbito civil uma ação que está discutindo sobre de quem é a propriedade do objeto, certo? Então aí é uma questão heterogênea ou perfeita, certo? O que é o perfeito? O perfeito é quando o problema vem de outro lugar, né? Foi assim que eu consegui deixar muito claro na minha mente. Perfeito é quando o problema vem de outro lugar. Imperfeito é quando o problema vem do mesmo lugar, tá? Então, no caso de imperfeito é no caso de ação homogênea e de perfeito é no caso das questões heterogêneas, tá? Pois bem, falamos aqui, já demos os exemplos, vamos falar sobre prescrição. O prazo prescricional fica suspenso. Até quando? Até o limite da pena em abstrato, certo? Então, o prazo vai ficar suspenso, a prescrição vai ficar suspensa, certo? E o recurso? Que é quanto a recurso? Quanto a recurso, se for aceita a suspensão, cabe recurso em sentido estrito. Se for negada a suspensão, não cabe recurso, certo? Entendidos? Então falamos aqui, fizemos uma introdução bem legal aqui sobre questões prejudiciais, certo? Questões prejudiciais são pontos fundamentais vinculados ao direito material que precisam ser resolvidos antes do mérito da causa, porque a ele estão ligados intimamente, certo? Pois bem, ficamos por aqui, acompanhe os próximos vídeos e curta, compartilhe, se inscreva no canal e, enfim, faça tudo que você tiver que fazer para que eu continue fazendo esses vídeos.